Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. A você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, e nós estamos aqui no programa Conviver. Programa Conviver inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e no programa Conviver de hoje nós temos a satisfação de receber o teólogo da Igreja Luterana e vereador da cidade de Porto Alegre, Tiago Albrecht. Boa tarde. Boa tarde, Afonso Moreira Júnior, boa tarde a todos da TV. É uma alegria retornar ao seu programa e espero que o nosso bate-papo possa ser muito profícuo. Muito bem, o nosso programa de hoje está sendo gravado, então nós não temos a participação direta dos telespectadores e dos ouvintes. Mas o nosso companheiro Tiago Albrecht está aqui por sugestão daqueles que acompanham o programa Conviver, que mandaram a sugestão, que pediram o seu retorno ao programa, que nós falássemos do seu livro, que foi mencionado en passant na entrevista anterior, mas que hoje vai ganhar aí uma focalização muito especial. Bom, falando um pouquinho do nosso irmão Tiago Albrecht, peço a ele que se sinta acolhido, ainda que pelo Zoom, aqui na Fundação Espírita André Luiz. Tiago Albrecht. Tiago é teólogo, comunicador e radialista. Tem 37 anos, é casado com a jornalista Aline Koller e tem 2 filhos, Rafael, de 7 anos, e Teodoro, de 3 anos. Ele serviu como pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, durante 10 anos. Ele é vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre. E também é o autor deste livro que está em minhas mãos, Política, cujo título é bastante polêmico. Política é coisa do diabo? A relevância da política na Bíblia e na vida do cristão. Livro escrito pelo nosso irmão Tiago Albrecht, em parceria com Marcel Van Hatten. Está aqui a capa do livro, estamos mostrando, e eu vou perguntar, vou começar pelo livro. Qual o objetivo deste livro, cujo título, digamos, é tão sugestivo? Olha, Afonso, a gente tem nos ambientes cristãos sempre um grande debate que gera distintas posições e que muitas vezes as pessoas falam, o que você quer se meter com política, né? No meu caso, eu que sou pastor ordenado pela Igreja Luterana, não exercendo nesse momento o meu chamado, né? Estou licenciado, né? Tiago, por que você vai deixar de pastorear uma congregação luterana para entrar na política, né? Então, esse debate, ele existe. O próprio deputado Marcel Van Hatten, deixo um abraço para ele, certamente vai ter contato com este conteúdo em algum momento. Para ele também, né? Quando ele comunicou para a família dele a respeito de que queria ser candidato, perguntaram aos pais dele, mas por que você quer ser ladrão, né? Por que você está querendo entrar, virar corrupto? Então, nas igrejas cristãs, ele Marcel também é luterano praticante, nas igrejas cristãs a gente acaba vendo, por causa do péssimo exemplo que diversos políticos dão, a gente acaba
pensando que a política é coisa do diabo. Não, os filhos da luz, né, como diz a Bíblia, os cristãos, não devem entrar numa coisa que é mundana, que é das trevas. Isso sempre incomodou não só o Marcel, mas incomodou a mim também como teólogo, como pastor, enfim, como cristão. E a gente resolveu escrever esse livro que é uma análise do que é a política sob a perspectiva da Bíblia e sob o credo confessional luterano, né, que a nossa igreja deriva diretamente dos ensinos de Martinho Lutero e dos teólogos luteranos da Idade Média, né, do século XVI. E a gente então pensou, poxa, né, eu como teólogo, o Marcel também, como neto de pastores dos dois lados, os dois avós, no caso, eram pastores, a gente acredita que a Bíblia tem uma mensagem muito bonita sobre a política, né? Do termo grego polis, né? O politikos é o que cuida da polis da cidade. Então a gente disse, vamos encarar esse desafio, vamos tentar deixar um legado para que mais e mais cristãos entendam que, assim como a igreja foi criada por Deus, por Cristo, assim também a política é uma criação divina. Deus quer abençoar as pessoas a partir da vida pública, né? Muito bem. Nós estamos aí recebendo, como já dissemos, o pastor, ex-pastor, licenciado, Tiago Albrecht, teólogo luterano, vereador da cidade de Porto Alegre, uma das maiores cidades da América do Sul, com grande representação. As perguntas chegaram por intermédio do nosso e-mail, a sugestão de que o nosso irmão Tiago estivesse aqui conosco, é o nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Está aparecendo aí. Mande a sua sugestão, quem você gostaria de ver entrevistado aqui no programa, que perguntas você gostaria que o entrevistado indicado por você respondesse. Participe do nosso programa, participe no diálogo interreligioso. Tiago Albrecht, alguns pensadores da atualidade acreditam que a nova ordem mundial e os regimes políticos baseados no socialismo visam acabar com as religiões cristãs por intermédio da eliminação da figura de Jesus Cristo, para que as futuras gerações não tenham conhecimento dele, não tenham conhecimento do seu evangelho. O que o senhor acha desta colocação? Olha, primeiro que é impossível, né? É impossível você apagar o nome de Cristo. A promessa é do próprio Messias, então que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, ou contra, enfim, o corpo de Cristo. Então, todos aqueles que trabalham contra a igreja de Cristo são dominados pelo diabo, que é do inferno, né? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, do ponto de vista espiritual, é uma possibilidade impossível. Do ponto de vista social, de fato, há ideologias políticas que consideram a religião o ópio do povo. Isso não é uma frase nova. Eu vou até pedir já desculpas pelo barulho para o nosso telespectador. Eu estou aqui na Câmara e a vida da Câmara acontece, então pode ter algum ruídozinho no fundo aí. Mas a vida, o ópio do povo, né? Quer dizer, há ideologias que sufocam a fé. Na Coreia do Norte, por exemplo, é crime ter uma Bíblia, né? A gente sabe que na China é bem fechado também, e você tem, então, algumas lideranças tentando abafar, porque o cristianismo ele tem uma ênfase grande na descentralização, na liberdade. Tem um versículo que diz, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Na religião cristã, você tem o padre e o pastor como líder, né? Então, realmente você não tem uma voz estatal dominando o pensamento e dizendo para aquelas pessoas o que elas podem ou não fazer, como citei a Coreia do Norte e a China, por exemplo. Eu não diria socialista, porque o socialismo tem diversos tons. O comunismo, sim, esse é um regime que, aonde passou e foi implementado, ele é autoritário, ele não permite, ou se permite de maneira muito restrita, como na China, a vivência da fé cristã. Bom, às vezes a igreja acaba se submetendo, se corrompendo e se entregando para o regime político. Agora, o socialismo tem diversos tons, né? Tem social-democracia, tem o socialismo fabiano. Então, eu não costumo rotular nesse sentido, até porque é uma doutrina humana. Agora, que há forças diabólicas que muitas vezes elas cooptam ideologias políticas e humanas para pelejar contra Cristo e a sua igreja, isso está na Bíblia, isso é real. O apóstolo Paulo vai dizer em algum momento lá nas suas cartas, não me lembro bem agora se é aos Efésios, mas enfim, a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, né? Então, veja que realmente há uma batalha espiritual, mas é impossível que o nome de Cristo seja abafado e esquecido, porque é uma promessa do próprio Messias que as portas do inferno jamais prevalecerão, ou seja, derrotarão a sua igreja, né, Afonso? Muito bem. Para você que está passeando, navegando pela internet, nós estamos conversando com o Tiago Albrecht, que é teólogo da Igreja Luterana e vereador da cidade de Porto Alegre. Aqui nós vamos perguntar nesse instante, perguntas que recebemos, como podemos, Tiago, Hum. equilibrar as crenças religiosas com nossa participação na política, sem comprometer os valores cristãos? Essa é uma ótima pergunta, Afonso, porque é importante a gente sempre lembrar que o Estado laico é uma bênção para a igreja cristã, de resto, para todas as religiões. Então, nós precisamos lembrar que Cristo não quer, não há na Bíblia nenhum tipo de mandato para nós criarmos um Estado cristão. Nem assim o entendeu o pai dos reformadores, Martinho Lutero. Então, ainda que o próprio Lutero vai dividir reino da mão direita, a igreja, reino, o estamento, né, enfim, quase a camada, quase, né, seria, então, se você tem a igreja, o reino da mão direita, e você tem o Estado, o reino da mão esquerda, são as duas formas que Deus interage com o ser humano, a igreja para salvar através de Cristo, e o Estado, e aqui Estado é poder secular, para louvor dos bons e a punição dos maus. Então, o cristão precisa entender que, não obstante o poder secular ser instituído por Deus, né, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, toda autoridade procede de Deus e é útil para louvor dos bons e punição dos maus, a gente tem que entender que o Estado, a vida cotidiana, ela é laica, né? Enfim, permite todas as religiões. Então, o limite, eu diria que é esse, Afonso. Somos cartas vivas, como diz São Pedro lá na sua primeira carta, se não me trai minha memória nesse momento, somos cartas vivas para o quê? Para testemunhar o amor de Jesus, né? Podemos e devemos falar de Cristo, mais que falar, testemunhar, né? Tem um dos pais da igreja que dizia, agora eu já estou com a cabeça, não sei se é Crisóstomo, que dizia assim, não vou lembrar, mas ele dizia, a frase é assim, testemunhe sempre e, quando necessário, utilize palavras, né? Então, a igreja,
corpo de Cristo não está nesse mundo para julgar o mundo, mas para dar testemunho da verdade, para pregar a palavra e amar a seu próximo como a si mesmo. Então, eu diria que o limite é esse, é entender que a igreja está nesse mundo para salvar as pessoas e o poder secular, o poder temporal, né, desta vida, deste mundo, está para punir o mal e louvar quem faz o bem, independentemente da religião. Então, a gente não pode, e a história mostra isso, né, até hoje, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela mistura igreja e Estado, e o Papa muitas vezes se vê em situações de saia justa, né, porque ele é chefe de Estado e chefe da igreja. Então, não é bom que assim aconteça. Eu mesmo, né, me elegi vereador, mas a minha igreja obriga e diz, olha, Tiago, o vereador é um cargo do poder secular. Então, você se afasta do ministério pastoral, você está, então, numa licença, vai exercer o seu cargo secular e um dia, quem sabe, volta e aí deixa a política partidária e volta para o pastorado. Então, é importante que o cristão saiba isso. Ambas são criaturas divinas. Agora, a igreja é para salvar as pessoas, a pregação de Cristo, e o Estado é para que seja possível uma vida neste mundo, para louvor de quem faz o bem e para punição de quem faz o mal. Tiago, eu vou tentar resumir algumas perguntas que chegaram aqui para ganhar tempo. Bom, Desculpa se eu estou sendo muito extenso aí, Afonso. de forma alguma, a sua clareza é o que nós precisamos aqui. Me diz uma coisa, Tiago, com 10 anos no púlpito da igreja luterana que nós conhecemos, que nós respeitamos, admiramos e reverenciamos, com 10 anos no púlpito, o senhor foi para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre e foi para a tribuna política da Câmara. O povo costuma dizer, por melhor que seja o sujeito, ele vai entrar na política, ele apodrece, ele se corrompe. Ou dizem ainda, ele vai lá, ele tem boa vontade, é uma boa alma, mas não vai fazer nada porque não vão deixar. Eu gostaria que o senhor comentasse essas colocações que me parecem assim, elas batem forte na nossa cultura. Olha, o parlamento, o mundo da política, mas eu vou falar em qual estou inserido, o parlamento, ele é a fiel reprodução da vida das pessoas comuns e ordinárias, né? Ordinárias no sentido de cotidianos, né? Diários. Então, se a pessoa, na sua vida particular, é tramposa, desfalca o imposto de renda, faz o gato na luz, passa para trás algum cliente ou não presta um bom serviço para o patrão, se na sua vida cotidiana ela faz isso, é muito provável que na vida política ela vai fazer também, porque aí você está falando de valores maiores, de mais poder e assim por diante. Agora, se na vida particular, corriqueira, sem mandato, você é uma pessoa que se esforça por fazer o bem, por ser honesto, perfeito ninguém é. Inclusive, a honestidade é reconhecer a imperfeição. Mas se você é honesto, se você procura fazer o bem, criar bem seus filhos, não desfalca o imposto, sabe, não atenta contra a vida das pessoas, se você fornece algum tipo de serviço, você fornece aquilo que está contratado, se você foi contratado, você cumpre para aquilo que está sendo pago, automaticamente na política você vai ser um bom político. Eu não acredito muito nessa história que a pessoa era maravilhosa e se corrompeu. Claro, o ser humano tem fraqueza, né? A teologia luterana fala muito sobre o velho Adão, a velha natureza pecaminosa que muitas vezes se sobrepõe à nova criatura em Cristo, pelo batismo pelo Espírito Santo. Agora, eu não acredito muito nesse papo, assim, o cara era super honesto e na política se corrompeu. De novo, há tentações, claro que há, mas posso dizer pelo meu caso, pelo caso do Marcel, quando você entra para a política focado em fazer com o mandato que você fazia fora,
E esse era o meu caso, eu servia a Deus na igreja, pregando a palavra, amando o meu próximo, vivendo em comunidade, né, educando meus filhos. Agora, na vida secular, no poder secular, eu vou fazer o mesmo. Evidentemente que uma tribuna de Câmara ou de Assembleia, ou Câmara dos Deputados, ela não é uma tribuna profética, ela não é uma tribuna religiosa. Você vai para o enfrentamento de ideias, com um tom maior, com um tom menor, mas eu diria que quem pensa isso está equivocado, que a política, como a gente defende no livro, não é coisa do diabo. O pecado, sim, foi incitado a Eva e depois a Adão pelo demônio. Agora, se você é uma pessoa que procura viver honestamente a sua vida pessoal, o seu trabalho, a sua vocação, uma vez que você vá para a política, aliás, você vai ter mais força para resistir às tentações e aquela coisa, né? Tiago, o apóstolo Tiago diz, o diabo é um leão que anda em derredor procurando alguém para devorar, resistir-lhe firmes na fé. Assim como na vida particular, eu que sou casado, preciso resistir para eventualmente não furtar, não passar alguém para trás, também na vida pública você vai precisar se apegar aos seus valores. E nesses tempos aqui, eu estou há dois meses e pouco como vereador titular, não apareceu nenhuma oportunidade, nenhuma ocasião que eu tivesse sido tentado, até porque, como falei, quando você entra focado, você as trevas nem vêm perto da luz, se é que eu posso resumir assim. Graças a Deus. Uma questão de ordem mística, Tiago. Muitas religiões falam sobre o anticristo. Hoje vemos que a figura mitológica do anticristo parece, infelizmente, dominar a política mundial. Vide Rússia, Ucrânia. O que você tem a dizer sobre essa questão? Olha, o anticristo, no livro de Apocalipse, né, da revelação das últimas coisas, o anticristo é aquele que quer ocupar o lugar de Cristo, né? Então, eu não vejo um líder político como o anticristo, né? Eu vejo, por exemplo, Vladimir Putin como um genocida, como um ditador, como alguém que tem desprezo pela vida humana e pela opinião divergente. Então, dentro do meu enfoque luterano, teológico, o anticristo é aquele que quer ocupar o lugar de Cristo, aquele que quer, vamos dizer assim, se sentar no trono de Cristo. Então, não vejo correlação nem verossimilhança entre, eventualmente, um político, um ditador, um fascínio, um genocida, como é o Vladimir Putin, com o anticristo, porque, em hipótese alguma, ele vai interromper até mesmo a pregação da palavra ou se colocar em lugar de Cristo, né? Então, eu não vejo essa correlação. Hoje, muitos líderes de nações praticam as maiores violências contra o ser humano, às vezes em nome de Deus. O senhor acha que as religiões, quando mal interpretadas ou usadas com finalidades políticas, podem se tornar uma arma de destruição e assim realmente se tornarem diabólicas? Sim, sim. A própria igreja cristã, ao longo do tempo, ela teve as cruzadas, ela teve as fogueiras, né? Por essa mistura. O grande problema é a mistura igreja-estado, né? Uma vez que você mistura e acha que a igreja tem que estar fazendo lei e o governador ou o presidente ocupando o púlpito da igreja, aí você tem um problema e aí, de fato, você tem uma confusão geral que pode, sim, desembocar num uso até diabólico da fé. Não há motivos para isso, né? A religião cristã é a religião do amor.
Quando Pedro, agora que a gente está na Semana Santa, pelo menos durante esse episódio que estamos fazendo, Pedro vai e corta no impulso a orelha do soldado mau, né? E aí Jesus diz para Pedro, repreende a Pedro, ele cura a orelha, põe a orelha no lugar de novo do mal. E Jesus vira para Pedro e diz: mete a espada na bainha, porque o nosso reino não vem pela força. Então veja que mensagem forte. Então, toda vez que houver alguma vontade, né, alguma tentação, e aí de novo, né, entro na questão espiritual, havendo alguma tentação para algum líder religioso, para alguma denominação, bancada evangélica e assim por diante, é preciso lembrar desse episódio no Jardim Getsemane, na noite em que Jesus foi traído inclusive por Judas, né, na quinta-feira, santa noite. O nosso reino não vem pela força. Então, tudo aquilo que mistura poder secular, força, armas bélicas, tudo isso misturado com a pregação do evangelho pode sim ter um uso diabólico e não vai estar cumprindo com o propósito de levar Cristo a todas as nações. Então, realmente, se há um desvio de conduta, se a igreja sai da sua função de salvar, de pregar a salvação em Cristo e começa eventualmente a se imiscuir, adentrar questões como banco financeiro, eleições, enfim, o poder em geral, aí sim, aí é juntar fósforo com gasolina, os dois juntos realmente dá uma explosão e essa explosão não provém de Deus. O senhor está falando política e religião. Eu me recordo aqui, olhando um pouquinho para trás na história, do caso de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que era católico, de família católica, num país eminentemente protestante, e não obstante ele foi eleito com bastante maioria, com bastante apoio, e frequentava a religião, era fotografado, era visto ao lado dos católicos, e isso nunca lhe causou nenhum impedimento. Será que está faltando para os nossos políticos um pouco de assessoria nesse sentido, de orientação, de que o político é um ser humano, é um cidadão que tem tido todo o direito de ter a crença que ele acha que preenche a sua fé. Porém, ele deve exercê-la no particular, Tiago? Eu não diria exercer no particular, porque nós vivemos num país livre e as pessoas são livres para manifestação de fé, né? Eu acredito piamente que a liberdade religiosa é a mãe das liberdades. O que eu vejo de problema, Afonso, eu acho que o teu ponto vem nessa direção, essa tua provocação positiva, no bom sentido, é quando mistura, né? Quando você acha que o presidente da República é o Messias prometido, que se nós não elegermos A ou B, o Brasil vai deixar, as igrejas vão deixar de existir, o nome de Cristo vai ser substituído, né? O grande problema é quando se coloca no poder secular, ou seja, se põe a esperança na política. E aí está errado. A nossa esperança como cristãos, a esperança é Cristo. Então, eu acho que o que falta de assessoria é exatamente isso. É que o político deixe de ser oportunista e utilize a religião para fins politiqueiros partidários, né? Então, nesse sentido, sim, você não vai para dentro de um palácio, de uma assembleia, fazer culto lá dentro. Eu sou contra isso. Eu acho que você faz o culto na sua igreja, na sua paróquia. Se for muçulmano, na sua mesquita, se for judaísmo na sinagoga, enfim, pegando algumas, se for matriz africana no terreiro de Umbanda, por exemplo. Então, nesse sentido particular, sim, eu acho que, ainda que haja essa liberdade, eu não vejo com bons olhos esses prédios públicos sendo ocupados pela religião,
pelo exercício do credo, né? Eu acho que não. Agora, a raiz do problema é a misturança dos dois estamentos, que eles acontecem ao mesmo tempo, igreja e Estado, eles estão ao mesmo tempo, né? Mas eles não podem se misturar, sob o risco exatamente de você depositar a sua esperança espiritual num político, num ser humano que não está ali, definitivamente não está ali e é por isso, não está ali para isso, e é por isso, por exemplo, que a minha igreja proíbe pastores ordenados de continuar como político. Por quê? Porque a chance de misturar, né? A chance de você subir ao púlpito e pregar politicamente, sendo que o seu rebanho ele é heterogêneo, as pessoas têm o direito de professarem o lado político que quiserem, a chance de misturar é muito ruim. Então, eu não diria no particular, eu diria a Deus o que é de Deus, dedica a tua vida como cristão, à tua igreja, à tua religião, vai fazer o bem num orfanato, num hospital, e a política o que é da política, né? Quer dizer, o exercício da cidadania, votos em comissões, projetos de lei, etc. e tal. Nós estamos conversando com o Tiago Albrecht, que é teólogo da Igreja Luterana, vereador da cidade de Porto Alegre. Aproveito para mandar um grande abraço, com saudades de Porto Alegre. Tiago, temos aqui uma pergunta filosófico-religiosa. É comprida a pergunta, mas ela não pode deixar de ser ouvida e respondida pelo irmão. Algumas religiões pregam que o ser humano deve ser totalmente obediente a Deus. Mas o próprio Lutero questionou até onde devemos obedecer a Deus. A total obediência a Deus coloca o ser humano numa posição de escravo espiritual, visto que se tudo é obra de Deus, então os atos praticados por cada um são, na realidade, a manifestação divina. Isso retira o livre-arbítrio e responsabilidade do ser humano sobre seus próprios atos, inclusive na política? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que a citação de Lutero não está bem colocada. Lutero, ele disse a questão da obediência à igreja, à instituição. O grande problema, inclusive, Lutero vai, no seu contexto, dizer que o Papa era o anticristo, porque até hoje a igreja considera o Papa o vigário de Cristo, né? Ele senta no trono de Pedro, aquela coisa toda. Então, não é que Lutero questiona a obediência a Deus, mas sim a igreja como instituição humana. Porque, de outra sorte, o termo grego no Novo Testamento para servo, né, servo de Cristo, é doulos. Doulos tuteu, e doulos é escravo, né? Então, sim, nós somos escravos de Cristo pelo amor, né, pela fé. Então, sim, nós precisamos ter obediência e pertencer totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu enxergo nisso uma relação de amor, né? Eu enxergo nisso uma vontade espontânea de ser doulos tuteu, ou seja, servo, escravo de Deus. A questão do livre-arbítrio, do ponto de vista luterano, a doutrina luterana diz que não há livre-arbítrio na relação vertical, ou seja, eu não tenho de mim, de per si, né? A pessoa não tem a capacidade de aceitar Jesus. É Jesus que nos aceita pelo batismo, ou Deus que nos aceita em Cristo no batismo. Agora, de forma horizontal, sim, a gente pode escolher não ser crente, a gente pode barrar a fé, e as escolhas desse mundo, evidentemente, que a gente pode tomá-las. Então, eu diria que sim, somos servos, somos em amor
escravos de Deus no bom sentido, né? Quer dizer, nós pertencemos, somos ovelhas de suas mãos, povo do seu pastoreio, e essa fé nos dá um livre-arbítrio para escolher amar ao nosso próximo. Evidentemente, com livre-arbítrio horizontal. E se estamos em Cristo, fomos revestidos com as qualidades de Cristo, e aí esse ser servo de Deus vai ser uma alegria, não vai ser um peso, vai ser uma dádiva, né? Os apóstolos em Atos, eles davam júbilos porque foram considerados dignos de serem açoitados por serem cristãos, por crerem em Jesus. Então veja que loucura é a fé cristã. Os caras foram açoitados pelos líderes judeus e ficaram alegres. Puxa, que bom que eu fui reconhecido como cristão e até punido por isso. Na produção do programa Conviver de hoje, Regina Prata, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro, do Bom Retiro, São Paulo. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos competentes, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, nossa querida Edi Pontes. Meu caro amigo, meu caro autor do livro que eu recomendo, Política é Coisa do Diabo? Não vou ser um spoiler e estragar o prazer da leitura. Mas não é não, isso ficou provado aqui na nossa entrevista. Tiago, como pastor que o senhor foi durante 10 anos da Igreja Luterana, isso está na sua alma gravado, como representante da comunidade de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores, que mensagem o senhor deixaria nesses minutos finais aqui do programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, àqueles que não acreditam nos políticos, aos jovens, principalmente, desiludidos com a política e com os políticos? Agradeço, inclusive, a participação mais uma vez no seu programa, Afonso. Obrigado, convite sempre que voltarei. Eu diria que, feliz ou infelizmente, tudo passa pela política. Desde a votação do IPTU, aliás, desde o Conselho Tutelar, né? A gente vai às urnas, ou deveria ir às urnas, eleger os conselheiros tutelares, que, aliás, podem até tirar as crianças da gente, né? Você veja a importância dessa votação de base. Mas a votação do IPTU, do imposto, do ônibus, tudo passa pela urna. Então, você pode escolher dar de ombros para isso, ou você pode escolher servir a Deus através da vida pública, como foi o meu caso. Então, o que eu diria é isso, né? Tendo em mente o Estado laico, né, a distinção entre igreja e Estado, mas é uma oportunidade muito bonita para jovens, adultos, idosos também, servirem a Deus através da vida pública, levarem para a vida pública aquilo que essas pessoas já eram e já faziam na vida privada. A vida pública é a extrato que passa no dia a dia do Brasil, no dia a dia da nossa cidade. Então, repito, bem ou mal, tudo passa pela política. E se a gente tem uma frase atribuída lá na Grécia Antiga, né? Os que não gostam de política serão governados pelos que gostam de política. Mas nem sempre os que gostam de política são pessoas do bem. Então, é preciso ocupar os espaços. Essa mensagem é oportuna, é sensacional. Nós conversamos no programa Conviver de hoje com muita satisfação com o Tiago Albrecht, que durante 10 anos ocupou o púlpito da Igreja Luterana, ele é teólogo da Igreja Luterana, e agora está na vereança da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma das maiores cidades da nossa América do Sul. E eu queria agradecer mais uma vez a ele, e em nome da Fundação Espírita André Luiz, levar aos nossos irmãos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a nossa admiração, a nossa reverência, por uma política que vem sendo praticada com muito empenho, com muita honestidade, com muita dificuldade, mas nós acreditamos
que os bons resultados não tardarão a se manifestar. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo. O programa Conviver agradece a audiência daqueles que nos acompanharam por intermédio da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, do nosso canal no YouTube, da nossa página no Facebook. Eu sou Paz, eu sou Luz, eu sou Saúde. Até o próximo programa, no próximo sábado, no mesmo horário, no mesmo canal. Participe. Indique quem você gostaria de ver aqui sendo entrevistado, mande as suas perguntas, faça parte desse esforço interreligioso da Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.